Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Carlos, esse é o canal Cinesemia e hoje nós vamos falar sobre hipocrisia. O escritor Gustave Flaubert certa vez escreveu que a fraternidade é uma das mais belas invenções da hipocrisia social. Com isso ele quis dizer que amar o próximo é realmente algo inventado para tentar demonstrar uma certa natureza boa, uma natureza positiva do ser humano, quando na verdade não é isso que nós vemos. Começar falando de um filme chamado Chocolate. Chocolate traz a Viviane Rocher, interpretada pela Juliette Binoche. Ela é uma mulher que costuma migrar, sair de uma cidade para outra com uma certa frequência, levando junto a sua filha. Ela chega numa cidade pequena, no interior da França. Lá, de cara, conhece o Paul de Reynaud, interpretado pelo Alfred Molina. Ele é o guardião da moral da cidade, ele é um nobre, um conde, descendente de família tradicional, e ele tem o lema de guardar e defender os bons costumes, as tradições morais daquele lugar. Numa sociedade de aparências, a hipocrisia sempre é um ato comum, é algo que aparece com frequência, e aquela cidade é dessa forma. O problema é que a Viviane, ela vende chocolates e ela procura fazer isso na época da Páscoa. Como o Paul é um defensor da moral e dos costumes, ele acha aquilo um absurdo. Mas a Viviane vai com o jeitinho dela conquistando as pessoas, vendendo seus chocolates, atraindo as pessoas para a sua forma de ser e de pensar e de agir. Ela não se deixa dominar por aquela moral imponente, constrangedora, que o Paul tenta impor a todos naquele lugar. Então ela tem uma índole muito libertária, é uma mulher à frente do seu tempo. Ela não se afeta com esses valores morais. Aliás, a sua moral é baseada muito mais na vivência e na convivência com outras pessoas do que na simples imposição ou ditar regras para os demais e dizer como eles têm que viver. Esse filme mostra que os conservadores são pessoas que sempre têm algo a esconder, que eles têm uma espécie de véu sempre encobrindo aquilo que eles não querem que as pessoas venham a conhecer. Aquele ambiente é um ambiente forjado em cima da farsa, construído em cima de mentiras e de ilusões. Então, o que se vê são repressões, são segredos, são mentiras, tudo isso brotando naquele ambiente totalmente inóspito a qualquer tipo de relação saudável. As pessoas ali aprenderam a mostrar apenas o que está na sua superfície. Elas têm medo de se mostrar porque têm medo de serem julgadas. E também estão acostumadas a julgarem as demais, não conseguindo enxergar o todo de uma pessoa, enxergando somente aquilo que tem a ver com a moral que predomina naquele ambiente. Então a Viviane, ela consegue se afirmar pelos gestos simples, gestos de acolhimento, de compreensão, de empatia, de aproximação para com o outro, entendendo a sua dor, entendendo as suas lutas, não julgando e sempre estendendo a mão. O outro filme, A Vila, de 2004, ele traz uma série de personagens que não dá para destacar um só. Que a gente pode dizer que de um lado temos os jovens, que são ali educados dentro de uma moral basicamente puritana, religiosa, conservadora, e de outro lado a gente tem os mais velhos, que são também os seres morais, aqueles que têm a incumbência de transmitir os valores, as regras e velar pelo bom andamento dessas regras e daquela sociedade que eles procuraram construir. A Vila traz a ideia de uma sociedade ideal, uma sociedade onde as pessoas não têm contato com crimes, com pecados, com erros, com nenhum tipo de deslize. Então, eles montam essa sociedade a partir de uma mentira. A farsa é uma condição sem a qual aquele lugar não existiria. Então, o que os mais velhos fazem? Eles criam histórias de monstros, de seres que ficam nos limites da vila. E que caso os mais jovens tentarem sair desses limites, eles serão interceptados e qualquer coisa de ruim pode acontecer com eles, caso eles resolvam arriscar e
digamos, enfrentar os ditames morais colocados ali pelos mais velhos. Então é um paraíso construído em cima de segredos, em cima de mentiras. Ora, quanto tempo isso poderia durar? Pouco tempo, porque situações acontecem que fazem com que os mais novos acabem contestando direto ou indiretamente a autoridade dos mais velhos. Porque essa obediência, ela se constrói em cima do medo, ela se constrói em cima não de um respeito ou de uma admiração, mas do medo a partir dessas histórias que são contadas e tantas vezes repetidas e cristalizadas, então tornando-se hábitos ou crenças. Esse filme é importante porque ele traz uma reflexão antropológica sobre as bases da sociedade, a respeito de como a sociedade se constitui, seus mitos fundadores e tudo o que está relacionado a isso. Ou seja, as pessoas devem ser privadas da verdade simplesmente partindo do pressuposto que elas não seriam capazes de suportá-la? Mais cedo ou mais tarde a verdade acaba aparecendo e aí aqueles que ocultaram a verdade é que acabam sendo desmascarados. Então, a decadência humana, os vícios, né, acabam ressurgindo. Por mais que você queira criar uma sociedade utópica, uma sociedade ideal, essas ideias, esses vícios ou essa natureza humana acaba surgindo ainda com mais força em virtude da repressão que foi ali executada. Então, o que esse filme deixa para nós? Que o mal vem de dentro. E que ele vem de dentro e não adianta fazer uma fortaleza por fora, porque o mal está dentro do ser humano. E quando ele aflora, ele contamina tudo à sua volta, tudo no seu exterior. Então esses dois filmes, Chocolate de 2000 e A Vila de 2004, trabalhando de forma exemplar o tema da hipocrisia, mostrando que aqueles que têm a mania de dizer para os outros o que é certo e o que é errado, fazem isso muitas vezes para ocultar o que há de errado em si, criando apenas uma carapaça de verdade, ocultando a sua real natureza. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.